em sua quantidade na participação. Então, nós vamos ver muitos atletas da Suécia competindo, tá? E muitos atletas também dos países nórdicos, né? Da Noruega, da Finlândia, participando dessa competição. Neilton, mesma pergunta que eu fiz para a Adalto, eu faço para você. Para assinantes que não acompanham as duas primeiras provas, qual é a diferença básica nas provas de salto no circuito fechado indoor para as provas ao ar livre? Eu, inclusive, recentemente acompanhei uma entrevista da Malren dizendo que ela sentiu muito a diferença de não haver vento e a questão do sol também, não ser aquele sol incidental, porque o ginásio é coberto, a preparação é um pouco diferente, inclusive, do atleta, né? São duas diferenças básicas, né? Uma é o piso, né? Que é um piso montado às vésperas da competição, um tablado de madeira com um emborrachamento em cima, e que às vezes, dependendo dessa montagem, o piso balança, tá? E o atleta tem que se adaptar a isso e às vezes o rendimento dele não é tão bom. Outra diferença é a ausência de vento, né? O vento que, quando a favor, é um grande aliado nas marcas para os atletas que conseguem. Muito bem, ESPN Brasil de olho em Sydney, mostrando para você provas importantes do atletismo mundial. Vamos direto ao ginásio de Estocolmo. A gente começa o programa de hoje com a prova dos 60 metros masculino. Praticamente tudo pronto, vamos acompanhar aí a apresentação dos atletas. O Michael All, ele é sueco. Leonard Miles Mills, ele é de Gana, atleta africano. Apresentação do atleta norte-americano Greg Sadler. Tá aí o atleta Patrick Löfgren, ele é sueco. E agora você vê aí o Ahan Okek. Ele é norueguês. Praticamente tudo pronto. 60 metros, 40 metros a menos do que a prova tradicional ao ar livre. E você vê aí o Leonardo Miles Mills. Toma a dianteira, chega na frente. Acaba sendo o primeiro colocado, Adalto. Esse atleta ganês, junto com esse americano, a gente tem, nós temos percebido, né, que nos mitos anteriores são os dois que estão tentando disputar e competindo, os dois parelho, dentro da pontuação e da bonificação que daria os 60 metros. Né? Então, realmente foi uma prova bastante equilibrada até. No momento, os dois lideram o circuito europeu, né? O Miles Mills apenas um ponto na frente do Sadler, né? E a decisão vai ser em Birmingham. E olha aí, você vai vendo em câmera lenta, no replay, o momento da largada e a chegada. É um piscar de olhos uma prova de 60 metros, né, Adalto? É uma prova bastante rápida, né? Uma prova onde eu acho que o nível de concentração dessa prova tem que ser bastante... o cara tem bastante aprimorado, porque realmente uma bobeada ele perde a competição, perde a prova, perde o evento. Então, realmente é complicado isso. Muito bem. Aí, portanto, você acompanhou a prova dos 60 metros masculino. Como a gente dizia aqui, é um piscar de olho. Piscou, acabou a prova. E na preparação, Adalto? Quem é bom no 60, é bom também nos 100 metros ou não necessariamente? Normalmente um atleta campeão dos 60 metros, ele vai ter com certeza uma grande participação no 100 metros. Isso não quer dizer necessariamente que ele vai ganhar a prova. Até porque nós já discutimos isso nos outros programas e nós dissemos que, por exemplo, existe uma redução, uma perca de velocidade, o cara não consegue mais acelerar a partir dos 60 metros. Então, a partir daí, haveria uma desaceleração, se é que a gente possa dizer dessa maneira. E dentro dessa desaceleração, quer dizer, o atleta que conseguir perder menos essa velocidade, com certeza seria o vencedor. Nós citamos até como exemplo o Carl Lewis, que não tinha uma grande largada, mas que era um atleta que conseguia correr numa grande velocidade durante mais tempo. E por isso que a gente diz que necessariamente um grande corredor de 60 não vai vencer os 100 metros. E as provas acontecem sempre na parte interna da pista, né? Um corredor interno da pista para que a gente tenha os 60 metros rigorosamente, não é isso? Normalmente os ginásios, existe o circuito, né? Você imagina um ginásio de Ibirapuera onde se faz uma pista ao seu redor, né? Pela parte interna, e no centro, onde seria mais ou menos a quadra, que é realizado os 60 metros. Uhum.
Bom, a gente vai acompanhar agora a prova final dos 60 metros para mulheres, direto para o ginásio de Estocolmo. Aí você vê a composição das raias, as atletas já posicionadas. Vamos ao início da prova. Aí o tiro de largada, a distância mesma. E no sprint final, você vê a chegada da atleta Filomena Mensah. Ela é canadense. A Filomena, portanto, acaba ganhando a prova com uma certa vantagem, né? Uma boa diferença, expressiva diferença em relação à segunda colocada. Note como ela larga muito bem, toma a dianteira aí na metade da pista e depois ganha com facilidade, Adalto. Até uma diferença assim um pouco grande, né, em relação às provas de 60 metros. A gente tem visto que normalmente as diferenças não têm sido essa, né? Mas a gente percebe que é um atleta com uma explosão muito grande, uma explosão muscular e que realmente teve grande facilidade em vencer. 7,20, a marca conquistada pela atleta vencedora Filomena Mensah. Largada é fundamental, né, Adalto? Talvez no 60, a velocidade de reação, que a gente fala que é o momento que o atleta consegue escutar, assimilar, né, e começar a correr, a se movimentar, essa velocidade de reação nessa prova de 60 metros, ela ganha uma importância maior até do que na prova de 100 metros, até por uma questão óbvia, né? Porque a prova é muito rápida, né? São 6 segundos, 7 segundos que você define uma competição. Ô, Ney, tem a concentração da atleta numa prova rápida, curtíssima como essa? Isso depende muito de atleta para atleta, né? Agora, quanto a essa prova, a Filomena chegou tão na frente porque as adversárias não eram no mesmo nível que foram as adversárias dela nas outras duas etapas, né? E o resultado dela, nós vimos aí a reação dela frente à própria corrida, né? Ela não estava satisfeita, porque ela já havia corrido 7,02, e 7,02 aí nessa competição significaria recorde da competição, né? Infelizmente, a organização não conseguiu adversários para elas à altura do tempo que ela corre. Em relação ao tempo, Adalto, os homens fazem 6, giram aí na base de 6,57, foi o tempo conquistado pelo Leonard Miles Mills, contra 7,20 da Filomena Mensah. A diferença em relação à prova dos 100 metros, no indoor, no 60, é menor, é maior? As mulheres conseguiram avançar um pouco mais, quer dizer, igualar mais a marca dos homens no 60 do que no 100? Não, o que a gente pode dizer sobre isso é que, fisiologicamente, é lógico que as provas de velocidade, o masculino, né, ele tem já uma porcentagem de força maior. E quanto mais a prova ela se restringe ao componente força, a diferença sempre vai ser maior em relação aos homens. Tanto que, por exemplo, nas provas longas de maratonas, essas provas assim, as diferenças têm sido mais estreitadas, né? Mas quanto mais as provas forem voltadas para a prova de força, com certeza essa diferença ainda se permanecerá por algum tempo. Muito bem, agora a gente vai acompanhar a final dos 400 metros. Na verdade, são 2 voltas completas na pista. Veja aí. Praticamente tudo pronto. Os atletas tomando posição para a prova dos 400 metros masculino. É grande a expectativa. Lembrando que a pista tem 200 metros, portanto, eles vão dar 2 voltas na pista, né? Essa pista tem a metade do comprimento da pista ao ar livre. E você vai reparar, inclusive, a inclinação ali nas curvas. A briga está lá na raia externa, das 2 raias externas. Repara que diferente da prova outdoor, né? A partir dos 200 metros, todos os atletas correm na raia 1, enquanto no outdoor, cada atleta corre o tempo todo em sua própria raia, né? Vai liderando aí já o mexicano, né? Para quem se lembra dos Jogos Pan-Americanos, esse mexicano foi o que roubou a medalha de bronze do Sanderley Parrella em cima da linha de chegada. E aí, Alejandro Cardenas, o mexicano, vence. Ganhou o maior ritmo após a primeira volta, né? Aí ficou mais clara a competição.
E o Alejandro Cardenas acaba vencendo com 45 segundos e 93. 45,93. É o tempo corrigido, né? Já que o monitor mostrava 45,95. O tempo oficial 45,93 é novo recorde da competição, né? Um recorde importante, já que esse recorde possuía 9 anos já de idade e era nada mais, nada menos do que do atleta Michael Johnson, que é o recordista mundial. Aí, portanto, você acompanhou a prova dos 400 metros, lembrando que, no caso dos 200, no Brasil, a gente tem o Claudinei Quirino, né? Ouro nos 200 metros rasos, bronze nos 100 metros, isso nos Jogos Pan-Americanos, e a Lucimar Moura, prata nos 200. Já já a gente vai mostrar para você e falar um pouco mais sobre isso. Mas o Brasil, como é que se prepara para provas como essa para os Jogos Pan-Americanos, Adalto? Esse tipo de evento, né, do 400 metros indoor, nós temos uma dificuldade. O nosso grande atleta, que é o Sanderlei Parrella, né, ele ainda compete nos Estados Unidos, então ele tem essa facilidade de treinar em pistas desse gênero, porque é muito complicado. Quando nós vimos a diferença, é brutal. Talvez seja a prova que a diferença seja mais acentuada, porque afinal de contas você está acostumado a correr numa raia e de repente você é obrigado a fechar e todos se unirem todos na raia 1 e isso complica bastante. Então eu acho que essa prova do 400 a diferença é maior. Por outro lado, a gente percebe que esse Alejandro Cardenas, que é um grande adversário do Sanderlei, quer dizer, se encontra, realmente tem conseguido manter o que vinha fazendo o ano passado e seria, com certeza, um grande adversário, vai ser, com certeza, um grande adversário do Sanderlei. Apesar de a gente confiar muito no Sanderlei e achar que ele realmente vai ter grandes possibilidades, inclusive, de chegar entre os 3 na Olimpíada. Na abertura aqui do programa, você dizia que essas provas, fica muito evidente a questão da cotovelada, né? Os atletas vão dando cotovelada. Para o assinante, para o espectador, no modo geral, isso não fica muito claro nas imagens. Mas no final, acho que o atleta sai cheio de hematomas e tal, isso a gente não vê, né? Nesse meeting, particularmente, não foi possível porque correram só 4 atletas, então foram poucos atletas e houve uma... Dispersou rápido. Dispersou rápido, mas nós vamos ver depois em provas de meio fundo que nós vamos perceber 8, 10 atletas correndo todos numa raiz estreita, né? Cada um querendo a melhor posição, e isso às vezes não é que tenha maldade, é que o choque é inevitável, não tem como, né? É meio físico, não tem como você ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. É uma ação, acho que é um reflexo de defesa do atleta. De defesa, porque existe um movimento, né, de braço, existe a amplitude de passadas, então, quer dizer, é uma situação meio complicada. Uhum. Pois é, são detalhes importantes, né, Nilton? Para o leigo, assim, a gente não consegue observar isso, mas o atleta sai cheio de marca roxa, cheio de hematoma e tal. Não chega a ser tanto assim também. Não chega a ser tanto assim. Mas eram só 4 atletas, né? E o mexicano era muito superior aos demais, então ele tomou logo a dianteira. Foi até, provavelmente por causa disso, ele conseguiu bater o recorde da competição, né? Ele correu o tempo todo sem ninguém o acossando, né? Etapa de Estocolmo, na Suécia, circuito indoor europeu. Voltamos à pista agora com a prova dos 800 metros para homens. Agora a prova mais longa com o dobro. Na distância está aí o tiro de largada. Vamos acompanhar a prova. Tem atleta de Luxemburgo, Carlos Calvo, queniano Evanson Dungu, Roman Oravec. Ele é tcheco. Ivan Komar, Jan Andersson, sueco, e Uhua Kukamano, finlandês. Aí a prova dos 800 metros que você acompanha. Complementação dos primeiros 200, Adalto, em 25,95. É uma boa passagem, quer dizer, não é uma passagem muito rápida, mas é uma passagem boa. Foi melhor do que nos meets anteriores que nós mostramos, né? Vamos agora para a complementação da segunda volta. Esses atletas, dos atletas que estão participando, nós temos somente um, né? Que é o Carlos Calvo, de Luxemburgo, foi o único que participou nas outras etapas e havia feito um tempo de 1,52 e vamos ver a atuação dele e dos demais. Esse primeiro colocado aí, às vezes, a gente, quase sempre, para meio fundo, você tem que ficar esperto que esses primeiros colocados, quase sempre eles são lebres, né? Não sei se nesse caso será lebre, a gente vai ver. É o coelho que puxa o ritmo, né? Exatamente, e provavelmente é, tá? O atleta tcheco Roman Oravec fecha a terceira volta na frente, 1,20,51. Complementação aí dos 600 metros. Vai então para a última volta. O atleta tcheco Roman Oravec.
Olha a distância que ele já toma em relação ao segundo colocado. E realmente, Adalto, o Coelho saiu fora. Nós vamos ver aí a dificuldade que é de ultrapassagem nessa pista, né? A dificuldade de ultrapassar é muito grande. Quem se coloca na frente tem uma grande possibilidade de ganhar nesse caso. Foi um tempo bom, não é um tempo ruim, não. É um tempo bom, né? Até por ausências de alguns atletas que hoje estão melhores ranqueados no mundo, mas realmente foi um bom tempo. Você viu, então, o Roman Oravec, 1:47:46. Além dessa marca, a distância que o separou do segundo colocado, e isso foi significativo, né, Adalto? Foi significativo. É como eu disse anteriormente, né, como a ausência de alguns dos grandes atletas que estão participando do circuito não estiveram nesse evento, e fez com que... Mas mesmo assim, mesmo com essa ausência, o resultado não é ruim. Para uma prova indoor, 1:47:46 realmente não é um resultado tão ruim, não. Está longe do recorde, claro, mas é um resultado bom, aceitável. Quando a gente fala dos 800 metros, imediatamente a gente lembra no Joaquim Cruz, né? Eu disse, né, em outra oportunidade que esse evento foi uma prova, 800 metros foi uma prova que trouxe medalha. O Brasil, né, já foi medalha de prata no Mundial de Budapeste, na Hungria, nos 800 metros indoor, com o Zequinha Barbosa. Mas o grande nome do nosso, nos 800, sem dúvida, é o Joaquim Cruz. Ouro em Los Angeles em 84, prata em Seul em 88. Em 88, exatamente. Para o PAN, quais os atletas que têm chance aí de encarar uma prova como essa? Para a Olimpíada, né? Para a Olimpíada. Para os Jogos Olímpicos, A gente vai ter... O 800 está uma prova agora na entre-safra, vamos dizer assim, né? O Joaquim parou, né? Parou nessa distância, está competindo ainda, deve voltar para tentar índice nos 1.500. O Zequinha, ainda em entrevistas que a gente tem assistido, ele tem dito que ainda vai continuar, que quer ir para essa Olimpíada, quer dizer, mas as chances de medalha do Brasil nessa distância são remotas agora, né? A gente vai ter que aguardar mais um processo aí de renovação. Muito bem, agora o 800 metros feminino, direto para o ginásio de Estocolmo. Vamos acompanhar então a prova feminina dos 800 metros, que tem Terez Alepio, ela sueca, Helena Fušsová, da República Tcheca, Stephanie Graf, austríaca, está aí a largada, Natália Iziganova, atleta russa, Sandra Staus, ela é belga, e Heidi Jensen, dinamarquesa. Está aí o início da prova, essa é a primeira volta apenas. Essa atleta austríaca, né, Stephanie Graf, foi a atleta que venceu no Meet de Ghent a moçambicana Maria Mutola. Então, é uma atleta que tem tido boas performances, né, nesse circuito indoor e é a grande favorita da prova, né? Vamos ver se ela consegue melhorar a marca em relação às outras provas que ela fez. Aí participou a Sandra Staus, também foi terceira em Ghent, e a Heidi Jensen foi a quarta. Então já tem um grupo de atletas que estão já acompanhando todo o circuito, né? Aí você tem a prova dos 800 metros feminino, o ritmo vai sendo mantido. A gente já vai então na complementação da terceira volta. O público na base liderando, a tcheca, ela está fazendo o papel do coelho, né, Adolfo? Provavelmente ela deve ser a coelho, assim. Na base das palmas, o público vai fazendo aí a marcação e dando força, né? Passando energia para as atletas dentro da pista. Última volta. E quem ia levando o ritmo já saiu fora, abrindo espaço então para as verdadeiras competidoras. E aí a Stephanie Graf, atleta austríaca. O ritmo excelente, vai chegar em primeiro. Aí, portanto, a chegada da Stephanie Graf. E pelo resultado, ela teve uma melhora de 6 décimos em relação ao meeting da Bélgica, né? Quer dizer, é uma atleta que está em evolução. Eu gostaria de frisar ainda, a gente vê a composição física, né? O quanto esses atletas de meio fundo estão ficando fortes agora, né? É uma preocupação que antigamente não se tinha tanto com esse trabalho de força, mas que se percebeu que esse final de prova é pura força, né? Então, realmente, a necessidade de se trabalhar essa valência dentro dos atletas. Tempo corrigido, então, 1:58:43. Está aí, 1:58:43 para Stephanie Graf. De olho nela para os Jogos Olímpicos de Sydney.
Adalto, então, pelo que eu entendi, antigamente o atleta fazia muito mais um trabalho aeróbico para ampliar a sua resistência e tal. E agora a força física vem puxando peso. O atleta tem que puxar um pouco de peso para ganhar músculo também. É que essas provas de 800, elas têm ficado muito rápidas, né? A gente tem visto a evolução das marcas, tudo. Então ela ficou uma prova... Hoje em dia, por exemplo, um atleta que ele tem uma certa dificuldade de velocidade, dificilmente antigamente ainda conseguia correr um 800, ele conseguia ser ritmado, ele conseguia. Hoje em dia já, até os próprios treinadores, a gente já opta por uma distância maior, porque sabe que a dificuldade que ele vai ter de evolução de marcas posteriormente vai ser muito difícil, porque a velocidade hoje, numa prova de 800, ela tem sido de fundamental importância, né? Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais provas do circuito europeu de atletismo indoor. Até já. Ok, já estamos de volta com a etapa de Estocolmo, na Suécia, circuito europeu de atletismo indoor. Você acompanha agora provas de média e longas distâncias, que até para facilitar a sua visualização e tal, a gente resolveu editar, né, concentrando as imagens nessas provas importantes que se acompanha a partir de agora. Direto, então, para o ginásio de Estocolmo. Aí o público que acompanha a largada dos 1.000 metros. Prova masculina. Que tem aí o Birger Olsen, ele é sueco, Mark Plinius, alemão Wilson Kipter, dinamarquês Kenneth Kenwich, keniano Marco Metsala e o Ketil Holnevan, norueguês. Importante frisar aí as pessoas sobre o Wilson Kipketer, né? O grande nome do meio fundo, o atleta que bateu o recorde do mundo do 800 do Sebastian Coe. E nessa temporada nós vamos ver na próxima edição que ele também vai bater o recorde do mundo dos 1.000 metros em pista indoor. Não, mas realmente é o grande nome, é o atleta que todo mundo tem que observar e é o grande favorito à medalha de ouro em Sydney, sem sombra de dúvida. Bom, são 5 voltas completas. E aí você já tem a volta final. Você viu ali a marca dos 800 metros, a prova já completamente definida. E aí a grande chegada. Aí, portanto, a chegada da prova dos 1.000 metros com Wilson Kipketer. E em segundo lugar chegou o Kenneth, né? O keniano Kenneth Kenwich, que foi o primeiro colocado no meeting que nós mostramos aqui, o meeting da Bélgica, o meeting de Ghent. E esse keniano, mesmo perdendo aí agora, também não perdeu para qualquer um, né? Ele conseguiu melhorar em 3 segundos a sua marca no 800. Realmente é um resultado bastante expressivo, né? O Wilson Kipketer, ele é negro e dinamarquês. Dificilmente a gente tem algum atleta dinamarquês negro, né? Isso aí são as origens, né? Os atletas têm procurado situações melhores. Ele é de origem queniana, né? De nascimento. E eles têm procurado uma situação melhor para que possa resolver. Então, existe uma mudança hoje muito grande. Nós vamos ver que já apareceu nesse evento aí um norueguês negro também. Então, existe vários atletas africanos que têm sido naturalizados em alguns países que oferecem melhores condições para ele poder realizar o atletismo. Adalto, na sequência a gente já vai ver a prova dos 1.500 metros. Em termos de estratégia de prova, é bem semelhante dos 1.000? Questão de débito de oxigênio... Exatamente, não modifica muito, né? É lógico que a distância é maior, ela deve ter taticamente, né? Ela tem uma espera maior para o ataque, né? Mas as provas, normalmente um grande corredor de 1.000 metros teria grandes possibilidades de, inclusive, vencer o 1.500 também. Uhum. Muito bem, então vamos acompanhar juntos essa prova dos 1.500 metros masculino. Vamos lá. Olha aí, praticamente tudo pronto para a largada. Repare a colocação dos atletas. Ficam alguns atletas ali do lado externo e os demais aqui atrás, né? Porque como a gente disse que a pista é estreita, quer dizer, todos no mesmo lugar seria meio impossível. Então eles permanecem algum tempo, largam por fora, mas já se pode fechar, quer dizer, todos já encostam para raiar um. E aí agora eles vão... Aquilo que a gente disse anteriormente de desbarrões, encontros, nós vamos ver aí, porque são muitos atletas correndo, né? Procurando o mesmo lugar, então é difícil.
Nessa prova nós temos aí 2 portugueses que correram aqui no Brasil, né? Correram numa corrida maratona de revezamento que nós temos aqui no Brasil, que é o Rui Silva e o Luiz Feiteiro. Esse Rui Silva é um atleta acreditado de 3,30, quer dizer, um grande atleta, um excelente atleta, e que também terá grande participação nessa prova. Olha aí, 800 metros, você viu ali a marca, sempre lembrando que a gente editou aí os melhores momentos da prova para a gente ganhar tempo. Uma prova muito interessante, todos os atletas logo após o tiro de largada já concentrados na raia interna. Esse é o português que vem liderando, né? O Rui Silva. Esse é o Rui Silva. Vai conseguindo abrir uma boa distância em relação aos demais competidores. Veja só a diferença que o separa do segundo pelotão. Rui Silva se manda, vai embora. Volta e meia, ele dá uma olhadinha para trás para ver o segundo colocado. Vai fazendo uma prova brilhante. Esse desculpa, Canta, esse é o irlandês, né? O Mark Carroll. Mas o português ele vem logo em seguida, que é o atleta que vai vencer essa prova. Então só corrigindo, o McCarroll, isso. Ele vai aí na liderança, 1.200 metros, faltando ainda 300 metros para a complementação da prova. Pensei que ele fosse o coelho da corrida, pelo ritmo que ele colocou ali, ó. Não é coelho, né? Esse aí não é coelho, ele está competindo, né? E vai realmente tentar vender caro. Agora é o sprint final, hein? Agora sim. Agora sim o português vai alcançando ali, ó, brilhantemente na metade. Eles são fisicamente até parecidos, né? E o mesmo uniforme complica um pouco. Enganou todo mundo aqui. Mas olha só, o português, ele que tem um calçado vermelho e um verde ali, ó. A parte interna do tênis dele tem uma coloração diferente. Ele consegue atingir, então, 3:36:46 é o tempo corrigido. 3:36:46 é o tempo corrigido. Um pouco diferente aí, um décimo diferentemente do que está ali no vídeo. Mas o sprint final do Rui Silva foi extraordinário, hein? Essas provas são táticas mesmo, né? Então, todos esses atletas são muito rápidos. Os atletas que correm provas de meio fundo são muito rápidos, né? E eles esperam o momento certo para poder atacar. Esse irlandês também vem de uma escola, né, de meio fundo. Eu disse já que as escolas, principalmente os países do Reino Unido, né, eles têm uma facilidade muito grande e tem uma preocupação com essas distâncias, milha, 1.500, já é uma escola bastante forte, né? Então, normalmente eles tem grande apresentação nessa distância, né? E não fugiu à regra. Mas prova interessante, não, Adalto? Porque todo mundo imaginava que o que estava na frente fosse o coelho da prova. Pelo ritmo que ele puxou, abriu uma distância enorme em relação ao segundo pelotão e, de repente, deu a louca no português que disparou no sprint final, alcançou e ultrapassou, né? É que, taticamente, né, o atleta, normalmente eles já se conhecem. E o que acontece é o seguinte, normalmente ele deve saber que haviam na prova os atletas bem mais rápidos que ele no sprint final. Então, a única chance que ele tinha de ganhar era tentar abrir a maior distância possível para se manter em primeiro. Por azar dele, né, o português ainda tinha uma reserva muito grande e conseguiu encostá-lo e ultrapassá-lo, mas aí que a gente percebe, ele acabou sendo o segundo. Se ele permanecesse no bloco, no pelotão, dificilmente ele ia ser segundo. Talvez se chegassem 3 quartos com ele no final, ele seria o quarto. Então, ele optou por uma arrancada mais cedo para tentar, quer dizer, quanto menos atleta, melhor classificação a minha. Brilhante, escondeu o ouro ali, reservou energia, no final se mandou. Outra diferença é a ausência de vento, né? O vento que, quando a favor, é um grande aliado nas marcas para os atletas que conseguem. Muito bem, é a ESPN Brasil de olho em Sydney, mostrando para você provas importantes do atletismo mundial. Vamos direto ao ginásio de Estocolmo. A gente começa o programa de hoje com a prova dos 60 metros masculino. Praticamente tudo pronto, vamos acompanhar aí a apresentação dos atletas. O Michael All, ele é sueco. Leonard Miles Mills, ele é de Gana, atleta africano. Apresentação do atleta norte-americano Greg Sadler. Tá aí o atleta Patrick Löfgren, ele é sueco.
E agora você vê aí o Ahan Okek. Ele é norueguês. Praticamente tudo pronto, 60 metros, 40 metros a menos do que a prova tradicional ao ar livre. E você vê aí o Leonardo Maios Mills, toma a dianteira, chega na frente. Acaba sendo o primeiro colocado, Adalto. Esse atleta ganês, junto com esse americano, a gente tem... nós temos percebido, né, que nos mitos anteriores são os dois que estão tentando disputar e competindo, os dois parelho, dentro da pontuação e da bonificação que daria os 60 metros. Né? Então, realmente foi uma prova bastante equilibrada até. No momento, os dois lideram o circuito europeu, né? Em sua quantidade na participação. Então, nós vamos ver muitos atletas da Suécia competindo, tá? E muitos atletas também dos países nórdicos, né? Da Noruega, da Finlândia, participando dessa competição. Neilton, mesma pergunta que eu fiz para a Adalto, eu faço para você. Para o assinante que não acompanha as duas primeiras provas, qual é a diferença básica nas provas de salto no circuito fechado indoor para as provas ao ar livre? Eu, inclusive, recentemente acompanhei uma entrevista da Malren dizendo que ela sentiu muito a diferença de não haver vento e a questão do sol também, não ser aquele sol incidental, porque o ginásio é coberto, a preparação é um pouco diferente, inclusive, do atleta, né? São duas diferenças básicas, né? Uma é o piso, né? Que é um piso montado às vésperas da competição, um tablado de madeira com um emborrachamento em cima, e que às vezes, dependendo dessa montagem, o piso balança, tá? E o atleta tem que se adaptar a isso e às vezes o rendimento dele não é tão bom. O Maios Mills apenas um ponto na frente do Sabre, né? E a decisão vai ser em Birmingham. E olha aí, você vai vendo em câmera lenta, no replay, o momento da largada e a chegada. É um piscar de olhos uma prova de 60 metros, né, Adalto? É uma prova bastante rápida, né? Uma prova onde eu acho que o nível de concentração dessa prova tem que ser bastante... o cara tem bastante aprimorado, porque realmente uma bobeada ele perde a competição, perde a prova, perde o evento. Então, realmente é complicado isso. Muito bem. Aí, portanto, você acompanhou a prova dos 60 metros masculino. Como a gente dizia aqui, é um piscar de olho. Piscou, acabou a prova. E na preparação, Adalto? Quem é bom no 60 é bom também nos 100 metros ou não necessariamente? Normalmente um atleta campeão dos 60 metros, ele vai ter com certeza uma grande participação no 100 metros. Isso não quer dizer necessariamente que ele vai ganhar a prova. Até porque nós já discutimos isso nos outros programas e nós dissemos que, por exemplo, existe uma redução, uma perca de velocidade, o cara não consegue mais acelerar a partir dos 60 metros. Então, a partir daí, haveria uma desaceleração, se é que a gente possa dizer dessa maneira. E dentro dessa desaceleração, quer dizer, o atleta que conseguir perder menos essa velocidade, com certeza seria o vencedor. Nós citamos até como exemplo o Carl Lewis, que não tinha uma grande largada, mas que era um atleta que conseguia correr numa grande velocidade durante mais tempo. E por isso que a gente diz que necessariamente um grande corredor de 60 não vai vencer o 100 metros. E as provas acontecem sempre na parte interna da pista, né? Um corredor interno da pista para que a gente tenha os 60 metros rigorosamente, não é isso? Normalmente os ginásios, existe o circuito, né? Você imagina um ginásio de Ibirapuera onde se faz uma pista ao seu redor, né?